devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Ezequiel, capítulos 7 a 9. O capítulo 7 conclui as visões de Ezequiel no 5º ano do cativeiro de Joaquim. Após o seu comissionamento como profeta e as ordens do Senhor para que ele ilustre o cerco e a destruição que viria sobre Jerusalém, Ezequiel anuncia o fim. O fim chegou. O capítulo apresenta uma linguagem dura, uma visão terrível do juízo do Senhor. O Senhor declara que os seus olhos não terão piedade, ele não os poupará. O Senhor fará justiça e saberão que ele é o Senhor. A prata e o ouro do povo não poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. O Senhor fará com que eles fiquem insatisfeitos com seu alimento. A prata e o ouro de nada servirão, não serão úteis para que eles enchem os seus estômagos. Na verdade, foi a prata e o ouro, o apreço pelas riquezas, que levaram o povo do Senhor a se corromper, a cometer iniquidades. Por isso o juízo do Senhor virá para que ele faça cessar a arrogância dos valentes e para que eles parem de profanar os lugares santos do Senhor. Após o anúncio do juízo no capítulo 7, o capítulo 8 de Ezequiel pula para uma nova linha cronológica. No 6º ano do cativeiro de Joaquim, o Senhor concede uma nova visão a Ezequiel. A mão do Senhor cai sobre Ezequiel e ele tem uma visão, uma figura de um homem em que da cintura para cima se parecia com um resplendor de metal brilhante e da cintura para baixo como fogo. Este homem estende algo com uma mão e o Espírito do Senhor faz com que Ezequiel se levante entre a terra e o céu e o leva para Jerusalém, onde teve visões sobre o templo do Senhor. A primeira ordem é que Ezequiel contemplasse uma imagem dos ciúmes, uma espécie de escultura, uma imagem não ordenada pelo Senhor, e que foi colocada na entrada do templo, no portão norte, junto ao altar. Em seguida, o Senhor ordena, ele conduz Ezequiel até o átrio e ordena que ele escave uma parede. E ali ele contempla muitos anciãos adorando a imagens que estavam gravadas nas paredes, figuras de animais impuros ao Senhor e todos os ídolos da casa de Israel. Em seguida, o Senhor o leva para outra posição do templo, para o portão norte da casa do Senhor, e ali estavam mulheres assentadas, chorando pelo deus Tamos, o deus babilônico. E o Senhor apresenta mais uma visão, levando agora a Ezequiel para o átrio de dentro da casa do Senhor. Ele olhou para a entrada do templo do Senhor e viu que haviam 25 homens ali, de costas para o templo, adorando ao sol. O Senhor destacou qual era a profundidade do pecado de Judá, o quão distante dele estava o seu povo. É por isso que o capítulo 9 traz o castigo do Senhor sobre Jerusalém, como o Senhor responderá a toda essa iniquidade que havia no meio do seu povo. O Senhor convoca 6 homens que avançam pelo caminho do portão superior. E entre eles estava um homem vestido de linho, com estojo de escriba à cintura. Este homem é comissionado pelo Senhor para que passe pelo meio de Jerusalém e marque com sinal na testa aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ele partiria em busca de arrependimento no meio do povo. Aos outros homens é declarado que eles passem pela cidade e matem, só poupem aqueles que tiverem o sinal na testa, e que comecem a matança pelo santuário. O juízo do Senhor contrasta justamente com a arrogância do povo. Enquanto diziam que o Senhor não os vê, o Senhor estava agora sem piedade. Os olhos do Senhor não teriam piedade e não poupariam a ninguém. Esses capítulos mostram o juízo do Senhor contra o seu povo. O povo do Senhor perdeu totalmente o temor diante da maravilha da sua graça, da sua glória, e por isso foram levados ao pecado. Por terem se rebelado contra o Senhor, serão agora alvos do juízo de Deus. O capítulo 8 mostra justamente quão profundo eram os pecados do povo, que havia profanado o templo de muitas maneiras, havia se esquecido completamente do Senhor, se voltando a deuses falsos. E o capítulo 9 mostra a graça do Senhor em marcar aqueles que se arrependem.
mas também a sua disposição de julgar, o seu olhar de juízo sem piedade para aqueles que permanecem resolutos no pecado e que não desejam a graça do Senhor. Esses textos lançam luz a Cristo ao mostrar a realidade do pecado, a separação da glória de Deus. O pecado nos separa da glória do Senhor, da presença santa de um Deus amoroso e bondoso. E a única forma de sermos reconciliados, reaproximados, é por meio de Cristo. É sobre ele que o juízo de Deus caiu. Ele recebeu toda a ira santa de Deus pelo pecado e assim reconciliou o seu povo com Deus. Ele é aquele que marca os que se arrependem, os que buscam refúgio nele. É por meio do seu sangue que nós agora somos libertos do juízo do Senhor e reaproximados para vivermos para a glória do Senhor e diante da glória do Senhor. Com esses textos aprendemos o dever que temos de lamentar o pecado. O Senhor buscava justamente aqueles que estavam no meio de Jerusalém e lamentavam todas as abominações que aconteciam na cidade. O povo de Deus deve levar o pecado a sério, deve lamentar a iniquidade, as abominações que acontecem nos dias de hoje e clamar pela graça do Senhor, para que o Senhor intervenha, haja com misericórdia transformando corações, mas também execute seu juízo, trazendo purificação a esse mundo mau. Devemos anunciar o evangelho puro de Cristo, condenando ao pecado, apontando para os erros e chamando as pessoas para que se refugiem na graça do Senhor, para que busquem refúgio na pessoa de Cristo, pois somente através dele nós podemos ter comunhão e paz com Deus.